Bom dia, bonitinha! Bom dia para você também, bonitão. Aí, ó, que bom, né, começar essa quinta-feira, vamos dizer, da melhor maneira possível. Vamos estar juntos hoje, pelo menos durante 1h30. E essa quinta-feira teremos a companhia de todo mundo, mas a sua é a mais importante de todas. Esse programa foi preparado com muito carinho para você. Dá só uma olhadinha no que vamos ter hoje. O termo tontura é usado popularmente para descrever uma série de sensações como desequilíbrio, instabilidade, receio de desmaio iminente, ou sei lá, ou ilusões de movimento. Quase sempre que alguém se sente tonto, a gente ouve falar de labirintite. Mas será ela a causa? Bom, hoje eu recebo aqui o neurologista Dr. Saulo Nader, mais conhecido como Dr. Tontura, que vem esclarecer muitas das nossas dúvidas sobre o assunto. Bom, na nossa cozinha, uma viagem à famosa ilha de Cuba, o país que fica no Mar do Caribe, que teve a sua culinária influenciada pelas cozinhas espanholas, africanas, nativas. Hoje, no nosso programa, a chefe Aline Chermola vai nos apresentar alguns desses pratos típicos, como ropa vieja e o arroz com leite. Quem vem bater um papo comigo e provar essas delícias cubanas é um cantor e compositor que começou a fazer sucesso lá no final dos anos 70, sempre abordando temas românticos e que falam de sentimentos, como aquele sucesso que ele teve com Aquela Nuvem, Não Diga Nada, As Rosas Não Falam, entre tantos outros. Quem é meu convidado? O bonitão do Giliard. Agora vamos conferir as principais notícias da manhã que a nossa bonitinha, a repórter Paula Preto, preparou pra gente. Fala, Paulinha, como é que você tá? De ombro só, insuportável. Ó, chiquérrima. Tudo bem, meu amor? Fica mais elegante, não né? é? No outono e inverno, Sim. você gosta? Bom dia, tudo bom? A única oportunidade que você tem que se vestir legal é quando tem um inverno, É, eu gosto também. não é? Pra se vestir, né? Para outras coisas também, viu? Tomar um vinho na lareira. Vinho, eu sabia que você falava isso. Verdade. E para por aí. Ô, Rony, você sabe que dia é hoje? Não, hoje é dia 15. 15 de junho. 15 de junho é Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. Gente, já ouviu falar que disso? absurdo, não. O que é isso? Pois é. Conscientização da violência contra a pessoa idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, com o objetivo de chamar a atenção justamente para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denunciá-las, principalmente, e combatê-las. Então, de acordo com o Estatuto do Idoso, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento, seja físico, psicológico ou patrimonial. E pode parecer óbvio, mas vale ressaltar alguns tipos de violência, né, que são considerados tipos de violência: maltratos físicos e psicológicos, abandono e negligência, violência sexual e exploração financeira também. Então, idosos com aspecto descuidado, que apresentem marcas no corpo mal explicadas ou sinais de quedas frequentes e que tenham familiares ou cuidadosos indiferentes a eles, podem estar sendo vítimas de violência. Onde procurar orientação ou denunciar? Em unidades municipais de saúde, delegacias, Disque 100, que é Direitos Humanos, Central Judicial do Idoso, por WhatsApp no número 3103-7616 ou 190, Polícia Militar, para situações de risco eminente. Então, denuncie se desconfiar. Eu vou dizer uma coisa. Ó, eu sou idoso. Nunca ouvi falar numa barbaridade dessa. Agora, imagina você. Batalha a vida inteira. Tá, aí você fica velho. Aí você tem que curtir o que resta da sua vida ainda, né? Tem que ter um pouco de paz, um pouco de alegria, tudo. O processo é inverso. Vão judiar de você, vão tratar você mal, vão... Sabe, não tem o menor sentido uma coisa dessa, quando você deveria estar livre, leve e solto, como o outro diz. Descansando, com dignidade, mas por isso Não. é importante saber ter, né, ficar Pau de nele, olho pau aos nele. sinais Ah, e, que se for absurdo, preciso, que denunciar. absurdo. Pois é. O que mais? Agora, falando, principalmente agora, para quem usa os aplicativos de transporte, mas principalmente
mulheres. Os aplicativos estão ampliando os recursos de segurança, finalmente, após queixas de assédio. Infelizmente, a gente sabe, né, Rony, que esses casos são recorrentes, são frequentes. E todo mundo conhece pelo menos uma mulher que já passou por situações de assédio. E os casos durante as viagens em carros de aplicativo aumentaram significativamente nos últimos anos. Principalmente, isso começou muito na pandemia, 2020. E após tantas reclamações, os aplicativos passaram a investir mais em segurança e na divulgação de suas ferramentas. E aí colheram bons resultados com essas medidas, né? As denúncias ainda existem, mas pelo menos já há resultados positivos em relação às medidas tomadas. Segundo o levantamento realizado por uma das empresas de transporte, em 2022 foi registrada a redução de 75% por milhão de corridas dos casos de violência sexual contra passageiras e de 71% contra as motoristas parceiras, porque tem isso também, né? E as orientações para ter uma viagem mais segura são: solicite a viagem de um lugar seguro, o mais seguro possível. Confira todas as informações sobre a viagem, vê as informações do carro, da placa. Insira os contatos de segurança, que você consegue fazer isso pelo aplicativo. Sente no banco de trás, de preferência atrás do motorista, e grave o áudio das viagens em caso de emergência ou que você está desconfiando de alguma coisa. Você pode também acionar 190 direto pelo aplicativo. Mas uma coisa, Paula, eu falei com você em off, né? Eu tenho nojo disso, sabia? Sabia. Principalmente essa coisa de ônibus e tudo. Também. Gente, que absurdo. Porque tem uma coisa, hoje em dia, tudo é politicamente incorreto, tudo está errado e tal. Qualquer coisa é assédio. Mas isso é assédio de fato. Isso tem que... É indiscutível. Ah, pelo amor de Deus, não tem o menor sentido. Nunca ficamos 100% tranquilas quando é um motorista homem. A gente nunca fica totalmente tranquila, a gente está sempre em estado de alerta, infelizmente. Então é bom a gente ficar de olho nessas dicas e cuidar, né, gente? Ficar de olho com todo mundo. Com o táxi a coisa já é mais normal, né? Eu nunca ouvi falar de assédio em táxi. Agora, em ônibus, sei lá, em outro tipo de transporte, sim. Ficar sempre ligada, né? Que tá em todos os lugares, pelo amor de Deus, né? Socorro! Agora, Rony, parece que toda semana nós damos a mesma notícia aqui, adivinha? Ah, deve ser transporte, com toda certeza. É, lógico. Tá aí, no dia de hoje aconteceu... Que linha é hoje? Aconteceu um problema na sinalização da linha 5 Lilás. O pessoal aqui que pega transporte está concordando com a cabeça porque passa perrengue todo dia. De acordo com a Via Mobilidade, foi constatada a falha às 4h42 da manhã entre as estações Moema e a ACD Servidor. Os trens estão circulando de maneira manual no trecho e estão com maior tempo de parada entre as estações. E embora a companhia afirme que a circulação do metrô está normal nas outras estações, os usuários estão relatando problemas e lentidão sim. Então uma multidão está aguardando para conseguir embarcar nas plataformas e os seguranças estão fazendo aquele controle todo do fluxo, porque as estações não estão dando conta da demanda. Até quando esses problemas vão continuar, não saberemos, mas continuaremos aqui informando, semana sim e a outra também, provavelmente. É uma coisa tão recorrente. Paula, não tem nada bom na notícia de hoje, não? Tem. Chega. A última. A gente deixa por último, Rony. Tá, porque a gente é? dá a notícia ruim primeiro, depois vem com a boa. Essa eu acho que você vai gostar. Acho não, tenho certeza. Rony, os Beatles vão lançar uma música inédita este ano. Tô sabendo. Tá sabendo. Agora, quem não sabe, me pergunta como. Paul McCartney anunciou que com o uso da inteligência artificial, eles recriaram a voz de John Lennon e vão lançar uma demo nunca antes divulgada. E, segundo Paul, será a última canção. A demo foi entregue a Paul pela viúva de Lennon, Yoko Ono, e estava listada em uma fita cassete com o nome For Paul, que era para Paul. As faixas foram gravadas em 1980, pouco antes da morte do artista. O nome da música ainda não foi revelado, mas alguns especialistas na trajetória dos Beatles especulam que a canção seja baseada na composição de Lennon de 1978, chamada Now and Then. Paul disse que, apesar de achar muito estranho extrair e usar a voz de Lennon, faz parte dos avanços do futuro, né? Vocês têm noção que loucura? A gente morre daqui 50, 60 anos, recriam nossa voz, pegam um trechinho e recriam a voz. É uma loucura. E o que está gravado foi limpo, né? Ah, que coisa boa. Bonita essa, vai. Eu adorei. Gostou, né? She loves you, yeah, yeah, yeah. Ai, que coisa boa. Pelo menos uma notícia boa, tá né? Tá vendo? Deixa por último. É que nós merece. Nós merece. Paula, obrigado, meu amor. Obrigado por trazer essas notícias. E chegando dúvida, você, bonitinha, você, bonitão, tiver alguma dúvida, tá aí o número do nosso WhatsApp aí para você pegar na tela. Você pode me chamar aqui
Paola recebe, eu respondo, ou quem estiver com a gente vai responder para você. Agora nós vamos para um intervalo rapidinho, mas é rapidinho mesmo. Então fica aqui comigo porque o Manhã do Rony está só começando. Muita gente sente tontura. E isso é um fato, todo mundo sabe. E é comum que essas pessoas se perguntem se a tontura que sentem é por conta da labirintite. No entanto, eu vou levantar uma questão aqui. Labirintite é uma doença de bastante ocorrência? Será que toda tontura está atrelada a ela? Bom, quem vir responder a essa e outras dúvidas é o neurologista Dr. Saulo Nader, mais conhecido, né, Saulo, como Dr. Tontura. Prazer em vê-lo, querido. Obrigado por ter vindo, Obrigado viu? pelo convite, Rony. Acordou cedo? Bom dia. Nada. Tem tomado bons vinhos? Opa. Madrugada já estamos prontos. Bom, de fato, eu perguntei antes se a labirintite é uma doença de bastante ocorrência. É? Olha, Rony, boa pergunta, né? Porque a gente não tem ideia, mas 30% da humanidade pode ter tontura em algum momento da vida. Sim. Quer dizer que da sua rede social, dos seus amigos, cada 10, 3 pessoas têm ou tiveram. Então, você de casa, com certeza, deve ter um parente, um amigo que tem, mas muitas vezes a gente não sabe. Porque quem tem tontura, labirintite, às vezes não conta, às vezes é constrangedor, claro. Às vezes a pessoa se sente desvalorizada, a gente vai falar mais sobre isso. Então, é muita gente, Rony. Toda tontura tem um remédio para minimizar, aliviar, curar ou não? Bom, boa pergunta, né? Então, só para a gente contextualizar, labirintite, que é o termo que o povo usa, todo mundo usa e você de casa não tem problema usar, é o termo que a gente aprende, na verdade, vamos brincar que é um apelido. Por trás dessa palavra labirintite, tem dezenas de doenças que geram tontura. Dezenas, a gente vai falar de algumas aqui. Eu tenho que identificar a causa por trás do que está sendo apelidado de labirintite para o tratamento correto. Senão, não consigo tratar e por isso tem tanta gente por aí tomando remedinho para labirintite e nunca melhora. E aí entra isso que você falou. Algumas tonturas não precisa nem de remédio. Algumas labirintites se trata sem remédio. Eu vou dar o exemplo que você já vai ficar aqui assustado. Vamos imaginar, gente, né? Isso aqui é nosso labirinto. Esse aqui é nosso labirinto. Ele é bem pequenininho, tá? Na verdade, ele cabe num dedal, aqui é um modelo ampliado. O labirinto, a gente vai movimentar a cabeça e ele vai captar o movimento através de um líquido que circula por esses canais. Vamos pegar esse labirinto e deixar ele transparente. Vamos lá, acompanha comigo a linha de raciocínio. O labirinto ele é preenchido por um líquido e no miolo do labirinto eu tenho cristalzinhos que ficam aderidos numa gelatina. E esses cristais, às vezes, eles soltam. Olha que maluquice. O cristalzinho solto nesses canais, quando a pessoa faz alguns movimentos de cabeça, machuca, irrita o labirinto e vai gerar vertigem. Quer saber quando, Rony? Quando a pessoa olha para cima muito rápido, quando ela está deitada na cama e vira de lado, quando ela agacha para pegar alguma coisa no chão, vertigem terrível, tudo gira, tudo balança, enjoo. Uma doença super incômoda, nome estranho, chamado VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Qual que é a mágica por trás dessa doença? VPPB, Rony, VPPB. A mágica por trás dessa doença é que eu não preciso de remédio, eu consigo com manobras no atendimento, até online a gente já consegue fazer isso, varrer os cristalzinhos de volta para o lugar e com isso resolver o problema. Uma manobra que eu vou virando a pessoa, a cabeça dela, 92% de chance de dar certo já na primeira tacada e a pessoa sair sem a tontura do consultório. Olha só. Interessante essa história. Eu devo entender, então, Saulo, que toda tontura tem a ver com labirinto? Ou não? Não, boa pergunta, né? Então tá aqui o nosso labirinto, né? 7 doenças podem acontecer nele, 7 doenças. Mas eu tenho também o nervo do labirinto, o fiozinho que liga o labirinto ao cérebro, onde eu posso ter 4 doenças. E além, hein, Rony? Cérebro, né? Ó, tá aqui o nosso cérebro. Na parte de trás, né, mais ou menos na nuca, a gente tem o cerebelo. Cerebelo é a areazinha do cérebro que controla meu equilíbrio e minha coordenação. Quando o cerebelo adoece, e são dezenas de doenças, isso também me gera tontura, vertigem. Então, o que eu estou falando para você de casa é que tem labirintites que acontecem, olha só, no cérebro. E todo mundo acha que é só o labirinto. Ô, Rony, deixa eu dar outro exemplo, esse aqui é bom, hein? Tá. Outro exemplo de doença que às vezes não precisa de medicamento.
Sabe a cinetose, aquelas pessoas que Sei. passam mal no carro? A pessoa pega um ônibus, pega o carro, tá no Uber, táxi, passa mal, fica mareado, nauseado. Sim. Essa doença cinetose, a gente pode tratar com reabilitação vestibular. O que é isso? Como assim? São fisioterapeutas e fonoterapeutas especializados nessa área de tontura. É que vestibular, a gente pensa nas provas lá da FUVEST, Não, né? Que tem que pensar em vestíbulo. Sistema vestibular é o sistema do equilíbrio e coordenação. E os fisioterapeutas e fonos vestibulares, eles fazem treinos, sessões, onde a pessoa consegue treinar o sistema delas e ficar mais resistente à cinetose. Mas aí também veio isso aqui, olha só, né? Que moda futurista, ó. É um óculos para quem tem 4 olhos. É um óculos que promete, né, que a pessoa usando, ela melhore da cinetose. Põe para ver, Rony, vamos ver se fica bom em você. Mas olha, No Rony tudo fica elegante, né? Tem jeito. alô, mamãe? Sou eu. Então, a promessa do fabricante é que, né, mais de 90% das pessoas com cinetose alivia o sintoma usando isso quando está no carro, no ônibus. Só que não tem estudo ainda, hein? Calma. Eu fucei literatura, cacei estudo, a gente só tem a palavra do fabricante, a gente não tem estudo sério ainda que comprove. Então, não vai sair comprando por aí ainda não vale a pena. Eu, particularmente, acho meio feio, meio estranho também. É estranho, Espera sair estudo, eu atualizo vocês, se sair estudo, aí vale a pena investir em alguma coisa dessa. Mas a proposta é interessante. É interessante, lógico. A ideia é que, né, como eu tenho um conflito da minha visão com o meu labirinto, quando eu estou no carro, esse líquidozinho aqui vai situando melhor a minha visão para não ter essa briga lá no cérebro que gera a tontura. Então, É engraçado. uma promessa, mas não é comprovado. E é engraçado o seguinte, existem coisas bastante engraçadas. A pessoa enjoa no carro, no ônibus, mas nunca no avião. Algumas até também, sabia? Às vezes no decolar e no pousar também, mas é mais comum em ordem de frequência. Barco, navio, depois vem carro e ônibus, e depois aí vem o avião. É mais raro, mas tem pessoas que têm. Agora, uma pergunta também que eu acho que é fundamental na nossa história, vamos dizer, urbana. Para chegar aqui, Saulo, é uma coisa trágica o trânsito que nós temos aqui em São Paulo. Isso causa um estresse. E muitas vezes eu cheguei para fazer um programa de televisão na outra emissora, que eu saía 5h30, 6 horas, que é aquele inferno. Para você fazer 8 quilômetros demorava 1h30. Chegava tão estressado e algumas vezes eu entrei no camarim tonto. Isso pode ser verdadeiro? Quer dizer, ou mesmo um problema emocional pode causar Com certeza. essa labirintite? Com certeza. Porque o nosso cérebro, Ou a tonteira, né? sei lá, desculpa. O nosso cérebro está muito sujeito ao estresse, porque estresse libera catecolamina, adrenalina, substâncias que irritam quimicamente o cérebro e aí ele pode adoecer. Então, qualquer doença que gera tontura pode piorar com estresse. Agora, tem uma em particular que vale a pena citar para vocês de casa, que é a TPPP. Os nomes são péssimos, né? Também. O pessoal inventa uns nomes que é difícil. Chama tontura perceptual, o nome antigo era vertigem fóbica. São pessoas, Rony, escuta só, olha o sofrimento dessas pessoas. Tontura 24 horas por dia, o dia inteiro. Meu Deus crônica, do céu. Sensação, né, de instabilidade, de cabeça estranha, né? Então as pessoas falam muito, né? Cabeça leve, pesada, vazia, oca, flutuando, diferente. São sensações esquisitas que a pessoa tem dificuldade de contar para o médico, de verbalizar. Uma sensação de receio, de medo, insegurança de cair, porém são pessoas que nunca caem. E pior esses sintomas em ambientes com muita cor e com muita luz, informação, tipo um shopping, um mercado, uma igreja, locais amplos. O que é a TPPP? A TPP é quando quimicamente o meu cerebelo adoece, vamos brincar assim. Tá. E isso tem tudo a ver com estresse, por isso que eu entrei nesse tema, porque muitas vezes o estresse desencadeia a TPPP, muitas vezes a TPPP gera estresse. Imagina você 24 horas por dia com tontura, você acaba virando um refém da tontura, a tontura passa a ser uma ditadora que fala o que você pode ou não pode. Deus do céu. E aí a gente vê relatos terríveis, né, de pessoas não só com TPPP, mas várias doenças que deixaram de render no trabalho, às vezes perdem emprego, perdem relações, deixam de cumprir compromissos. Então, é muito sofrido. Só quem tem tontura para entender o sofrimento e o impacto. Então, qual que é o meu ponto? A tontura gera ansiedade. Então, muitas vezes, a pessoa está ansiosa, está deprimida, não é essa a causa da tontura, que vai, às vezes, num profissional desavisado, isso é emocional.
Emocional nada. Tira a tontura da minha vida, eu não estaria assim. Então aqui o emocional é uma consequência da tontura. Entendido. E, né, obviamente a tontura gera piora do emocional, o emocional gera piora da tontura, a pessoa entra num círculo vicioso. Uau. Então é muito sofrido. Nas minhas redes sociais lá, né, eu coloco às vezes alguns vídeos, vários comentários, assim, você lê e você fala, nossa, como tem tanta gente por aí sofrendo, né, e refém da tontura, né? Eu falo que a pessoa está sobrevivendo à tontura e não vivendo de verdade. Correta essa colocação. E na clínica, no consultório, são todos os dias esses relatos. Meu Deus. Alguém já ligou para você, Paola? Ah, já ligaram, já mandaram mensagem. Tem dúvidas também, mas o pessoal ficou muito curioso com esses óculos. Eu confesso que eu também. Posso até dar uma olhadinha? Fiquei muito curioso com a sensação, gente. Dá licença. Porque é uma coisa Isso, doida, isso, né? Ó. E tem E um aí, líquido dentro. Você que é entendida de moda, ridículo Você que é ou entendida. moderno? Não, realmente é ridículo. Eu acho estranho. Mas se ajudar o pessoal que sofre o dia inteiro, né? Pois é. Válido. Deixa eu até ler aqui a É o pergunta. que falaram muito, né? Pra mim, se resolver, eu Se encaro resolver passar isso, essa né? vergonha, Vou né? testar lendo, tá? A Elizabeth, de 65 anos, do Capão Redondo, falou que a maioria das vezes que o marido dela, de 72 anos, levanta da cadeira do sofá, tem tonturas, o que pode ser. Perfeito, gente. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Levantei rápido, o que tem que acontecer? Meus vasos têm que se contrair para a minha pressão manter o fluxo sanguíneo para o cérebro. O que acontece algumas vezes? Esse reflexo, ele atrasa. Então, a pessoa levanta, existe um tempo para o vaso reagir, esses milésimos de segundo, a pressão cai um pouquinho, falta sangue na cabeça e dá o que a gente fala, né, da sensação de quase desmaio. Então, é como se eu fosse desmaiar, mas não desmaia. Então, a pessoa tem que parar, tem que se situar ali para passar. Muitas vezes isso é benigno, é fisiológico, é normal, mas se estiver acontecendo muito, né, muitas vezes, ou tiver muito incômodo, aí vale a pena buscar ajuda, né? O nome médico, de novo, nomes péssimos, chama lipotímia ou lipotimia. E aí você tem que investigar, né? Será que isso está acontecendo por um problema de coração, por um problema mesmo da pressão, por um problema do reflexo do cérebro que controla a pressão? E aí você consegue tratar, né? Existem medicamentos, existem técnicas comportamentais para tratar isso. Uma técnica comportamental simples, para você em casa que tem isso às vezes, é levantar em câmera lenta e em etapas. Então, como assim? Eu estou deitado, em câmera lenta, eu sento. Conta até 15. Vê o celular, atualiza as mensagens do WhatsApp. Aí levanta em câmera lenta, não sai já andando. 15 segundinhos, dá uma olhadinha no celular, pensa lá numa coisa positiva para começar bem o dia. E aí você sai devagar andando, caminhando para começar as coisas. Essa medida já minimiza muito a chance de acontecer, porque você dá tempo do reflexo calibrar a pressão. Outra grande dica, beber muito líquido. Se eu me hidrato muito bem, eu aumento o volume de sangue nos meus vasos e evita a chance disso acontecer também. Já que estamos falando disso, de líquidos e tal, existem alimentos que podem piorar ou, sei lá, minimizar esses sintomas? Ótima pergunta, né? Todo mundo me pergunta lá nas redes sobre cafezinho e chocolate. Ah, é? Café e chocolate piora a tontura porque é uma coisa que a gente escuta muito. Eu aprendi isso na faculdade há muitos anos atrás. Uau, Só tô que... perdido. Pois é, mas mudou. Porque hoje a gente vê, Rony, que não dá para generalizar. Estatisticamente falando, a maior parte das doenças que geram tontura, a maior parte das pessoas que têm tontura, não teria problema com o café e com o chocolate. Tá. Mas é uma análise individualizada, existe uma porcentagem de pessoas que vai ter. Qual que é o meu ponto? A gente não pode pegar uma pessoa que tem tontura, que já tem uma restrição de qualidade de vida, que já sofre muito, e ainda tirar alimentos que ela gosta muito. Então, você vai estar privando mais a qualidade de vida. Correto. Eu vou observar. também. Eu vou observar. Poxa, naquela pessoa, né, tá tratada, tá bem, a gente está reparando que nela o chocolate ou o café faz mal, aí eu tiro só o alimento que está fazendo mal nas pessoas que precisam. Entendi. Então, análise individualizada, né? Eu não Claro. po- Cada as um é um pessoas não universo são- diferente, né? Lógico. Exato, as pessoas não são Ctrl-C, Ctrl-V, né? Um copiar-colar para todo mundo. A gente precisa individualizar a medicina e os estudos mostram, né, que estatisticamente é uma minoria. E visão? Isso afeta a visão? Sabe? Tem tudo a ver, porque, né, uma das coisas que o sistema meu vestibular, o sistema do labirinto faz, é controlar a coordenação dos olhos. Então, quando eu tenho tontura, eu posso ter a vertigem. O que é a vertigem? A sensação das coisas girando ou balançando. Essa é a definição de vertigem. Então, vertigem é um tipo de tontura.
E aqui a pessoa vai ter a percepção do mundo girando, da visão borrada. Eu posso ter o borramento visual, embaçamento, e eu posso ter a vertigem visual, que é aquilo que eu falei. A pessoa vai no shopping, vai no mercado, vai na igreja, uma multidão, uma calçada lotada, ela fica mal. Tem pessoas que não conseguem ficar no mercado, tem que sair, tem pessoas que têm que ficar apoiada no carrinho com força, porque tem medo de passar mal, tem medo, né, de acontecer alguma coisa ali, elas ficam desorientadas. Então, a tontura pode ter tudo a ver com a visão. E olha, Rony, quantos pacientes, né, com tontura passam no oftalmologista antes, né, de buscar alguém para tontura, porque acham que o problema está na visão. E o oftalmologista, não, você está enxergando melhor que eu, está bem, seu óculos está bem, né? O problema não é no olho, o problema está lá no processamento do cérebro e aí, tratando a tontura, a visão melhora. Uma outra coisa que eu tenho visto, mas é impressionante, o tal do zumbido no ouvido. De repente virou moda ter zumbido no ouvido. Todo mundo fala, estou com zumbido no ouvido. Tem sites, tem um monte de coisa de zumbido no ouvido. Tem a ver com labirintite também? Pode ter, né? Olha que curioso, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o seu óleo, né? O labirinto transparente, ele é preenchido por um líquido. Se esse líquido se acumula em excesso, algumas pessoas têm uma produção excessiva do líquido, imagina que o labirinto começa a inchar, ficar gordinho, hipertenso, e aí vaza líquido em alta pressão do labirinto, e aí a pessoa pode ter zumbido com vertigem, com tontura. E aí é uma doença chamada doença de Meniere. Então não é a principal causa de zumbido, mas muita gente que sofre de zumbido com tontura, as doenças podem ter tudo a ver. Ó, onde eu te acho? Lá no Instagram, Doutor Tontura por Extenso, né? Te vejo por lá, né? Tem várias dicas legais, você é muito bem-vindo lá. Está convidado a voltar para a gente continuar esse papo. Nós vamos entrar agora Rony. em rede nacional. Temos que correr. Carinho muito grande estar aqui. Agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas, mais bonitões do Brasil inteiro. Pisquei. Bonitinha, bonitão. Para você que chegou agora, bom dia. Tá aí, eu quero te convidar para conhecer um pouquinho da gastronomia de um país que fica na América Central, mais precisamente no Mar do Caribe. Eu estou falando de Cuba. É uma ilha conhecida por sua história, sua cultura, pelos charutos e pela grande riqueza gastronômica, né? A cozinha cubana é uma fusão da culinária espanhola, africana e nativa. E hoje, aqui no Manhã do Rony, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses pratos ricos em condimentos, aromas, cores, sabores. E quem vai nos proporcionar toda essa experiência gustativa é essa bonitinha, a chefe Aline Chermoula. Aline Chermoula. Você tá bem, querido? Eu tô. Essa transformação que eu vi você, Aline, lá na maquiagem, você estava completamente diferente. Sim. Eu gosto dessas coisas, essa tua indumentária bonita. Você tá bem, Aline? Eu tô ótima, e você? Agora te vendo fico melhor. Que coisa colorida. O que você vai fazer hoje pra gente aí, meu Deus do Hoje céu? a gente vai fazer um prato delicioso da culinária cubana, que é o ropa vieja. Roupa vieja. Roupa velha. Roupa velha. Tá. É um prato de misturas também, que essa culinária das Américas tem muito dessa característica, né, de misturar vários elementos. Feito com carne seca. Vamos resumir? Vamos. Uma carne louca feita com carne seca. Perfeito. Adoro carne louca e Quem adoro não carne gosta? seca. Não é? Adoro as duas coisas. A gente tem uma ligação afetiva com a carne louca, né? Que lembra a nossa infância, aquelas festinhas. Isso. E aí a gente tem aqui uma carne louca feita com carne seca, que vai ser servido com arroz, com feijão e banana da terra. Você gosta de banana da terra? Amo banana da terra. Só na salsa, né? Só na salsa. Nós temos a banana... Obrigado pela audiência, bonitinha, bonitão. Fala, amor meu. Desculpa te interromper com a minha dança maluca. Imagina. Louca também. Seu swing, né? No prato também... Amo banana da terra. Vem a banana da terra frita. Banana da terra. Amo. Banana da terra frita na minha casa, não falta. Eu sabendo que você também ama amendoim, Gosto muito. trouxe amendoim Tá aqui, na casca, pra inclusive. você. Esse aqui já tá torradinho, tá? Ó, vai. Pra você ter o prazer de degustar. A gente vai fazer uma salada de abacate com manga e agrião. Uma coisa, nós aqui no Brasil comemos abacate com açúcar. Exatamente. Só no Brasil.
Eu só gosto de abacate na salada. É? É. Então eu acertei. Em tudo. Carne seca, banana da terra. Sério? Ah, Olha a conexão, salada né? de abacate, tamo junto. A salada de abacate, como você falou, não só em Cuba, mas toda aquela região das Antilhas, eles utilizam o abacate com sal, né? Eles consomem o abacate com sal. E é bem diferente daqui do Brasil, que No a gente meu come caso. com açúcar. Inclusive, Meu algumas caso. pessoas aqui no Brasil se recusam a comer o abacate com sal. Mas porque menos só eu. como com açúcar. Eu também adoro. não. Então eu fiz uma marinada aqui para ficar bem gostoso o nosso abacate da salada. E a nossa sobremesa vem uma receita também afetiva para o povo brasileiro, que é o arroz com leite, que a gente chama de arroz doce. Ai, adoro. E vai ser servido bem quentinho, porque hoje o clima tá frio, então já vem uma Vamos sobremesa passar quente para bem aquecer hoje. o nosso corpo. Já? Já volto. Você vai me dizer quais são os ingredientes que se usa mais no Caribe. Ah, Já no volto. Caribe usa muitos ingredientes. Ah, você vai falar daqui a pouco, É. né? Eu tô com pressa, vocês estão vendo? Eu Tô também. acelerada. É. Agora sim, o que se usa mais, meu amor? É um ambiente tropical, né? O clima Sim. é tropical, assim como aqui no Brasil, então vai ser muito semelhante. Bastante banana, Tá. muita banana, muita presença do feijão preto, Tá. muita presença. O arroz também se faz muito presente. Que a gente vai também perceber o abacate, a manga, Tá. o abacaxi. E aí tem vários pratos que são com abacaxi, tanto saladas quanto pratos quentes, que tem Tá. a presença do abacaxi. Hoje eu vou trazer a manga, o abacate e a banana da terra, Perfeito. para representar essa culinária. Cebola roxa também está sempre presente. De Uma- temperos, a gente vai usar sempre orégano, cominho, Cominho, tá? cominho, muito cominho. A comida é bastante carregada no cominho. E no arroz com leite eu vou trazer um pouco de canela, que Canelinha. combina muito bem. Uma coisa que eu vou falar é o seguinte, você em casa, você vê banana da terra assim, já manchadinha, Ai. pretinha, isso não quer dizer nada não, viu? Não, ela tá ótima. Banana da terra pode pegar assim, que assim ela fica legal. Tá ótima, ó. Na Ó. verdade, quando a banana da terra ela tá manchada por fora, significa que ela tá bem madura. Madura, é verdade. Ótima para o consumo. Então a cocção dela vai ser bem rápida. Aqui, ó, já tá descascada. Olha, eu E tenho aí, testemunhas de a que gente na minha utiliza casa ela. não falta banana da terra. Adoro. É boa de todos os jeitos, Eu né? gosto, muito. Bom, agora, o que tem em comum a culinária cubana com a brasileira? A mistura dos temperos, a mistura dos sabores. A banana ela vai ser frita, mas ela também pode ser em purê, ela também pode ser cozida, assim como a gente come Tá? aqui. Já comi muito em A purê também. manga, a mesma coisa. Ela pode ser comida in natura, ela pode vir na salada, ela pode vir na sobremesa. Uhum. E o abacate, que a gente aqui toma como vitamina, lá eles colocam na comida mesmo, na alimentação, e tudo isso faz parte da simbiose Uma da coisa cultura engraçada, alimentar. sabe o que é? Aqui no Brasil, nós temos umas certas curiosidades. Aline, você ouviu falar em filé à cubana? Sim. Não existe em Cuba. Você ouviu falar em arroz a piemontesa? Não tem no Piemonte. Você ouviu falar como é que é? Arroz à grega? Não tem na Grécia. Não tem na Grécia. Tem São outra criações nossas. Tem aquele bife que você empana ele, que também é muito comum aqui. Alguém me ajuda aí para falar? Parmejana, não tem em Parma. Só tem no Brasil. criações É nossas. tudo milanesa, não tem em Milão. Mas nós temos essa coisa, né? Então me lembrei do filé cubano aqui. Vai banana. Sim, vai banana. Mas não tem lá em Cuba. Vai Aliás, em Cuba eu não banana. sei se as pessoas comem isso E direito. não lá. é da terra. Já reparou? É. É banana, Banana. nanica. É, que eu pessoalmente É, não gosto. Nanica. Eu gosto da prata, gosto da E maçã, eu gosto lá de em todas. Cuba come-se bastante a banana da terra. Lógico, lógico. Que é a mãe de todas as bananas. É, exatamente. É a mãe das bananas, banana da Exatamente. terra. Continuando, o que vocês tanto falam aí, minhas crianças? O que houve aí que vocês falam tanto? Todo mundo querendo comer? Eles estão com fome também, é o cheiro da comida. Bom. Você tem um trabalho para valorização. Aqui, olha aí. Estamos no ar? O que houve? Caiu o ponto? Sempre elegante. Ó, Deixa impecável. esse é o Cacá. Assim eu gostei. Vocês nunca viu? viram isso na televisão? Eu gostei, Tá vendo? Cacá, ó. Obrigado. Beijo, Obrigada, Cacá. Cacá. Beijo, Fez obrigado. a diferença. Uau! Detalhezinho, né? Que Tá vendo? o olhar deles é clínico. Aline, essa coisa que existe, né, que todo mundo fala, e que eu não sei até que ponto isso é verdade, mas você consegue, de fato, dar uma superada.
Todo mundo fala, porque é a cozinha brasileira, porque... Mas a cozinha dos pretos, aquela que nós estamos acostumados aqui no Brasil, você é defensora dessa linha. Eu percebo que tem uma estrutura linear nas Américas, nessas sociedades onde receberam os africanos na condição de escravizados, na culinária, que representa a culinária. Geralmente os pratos emblemáticos de Cuba, de Trinidad e Tobago, do Brasil, enfim, de países que receberam as populações escravizadas, são pratos que têm muita similaridade. Por exemplo, feijão preto. Aqui no Brasil a gente não come muito. A gente ama feijão preto. Eu sou carioca, né? Sim. Lá não entra outro feijão. Exato. No Rio não tem outro. Não. O arroz. A gente tem uma predileção ao arroz. E não aí? arroz europeu, aquele arroz que parece uma papa. Aqui tem que ser soltinho. Arroz soltinho. Lá também. Em Cuba também o arroz Exatamente, é soltinho. Então a gente vai percebendo que tem características que são muito similares em localidades diferentes. E, curiosamente, essas sociedades receberam essa população escravizada. Curiosamente, os ingredientes que representam essas culinárias, de certa forma, são originários do continente africano. Por exemplo, a banana da terra, que muita gente não sabe, mas a banana da terra, o lugar de origem da banana da terra no planeta, é no continente africano. E aí a gente começa a olhar, o arroz chega nas Antilhas antes dos asiáticos ter esse surto todo de arroz, que coisa tudo mais. impressionante. E a gente sabe que no continente africano eles têm uma variedade de arroz específica originária de lá e que os africanos já tinham o hábito de trançar os seus cabelos e decorar com arroz. Conhecendo a tecnologia do germinar, eles vinham com o arroz nas tranças dos cabelos, por isso que eu vim trançada, mas não trouxe arroz. Trançados nos cabelos e chegava aqui, eles germinavam aquele grão e plantavam. Então, o primeiro arroz que teve no solo brasileiro foi um arroz africano. Só que isso, a história não conta pra gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, Aline, eu sou fanático por história, quem me conhece sabe disso. Eu tive uma aula agora com você. Isso é uma coisa para mim da maior importância, porque, olha, gastronomia histórica é um dos sonhos da minha vida, porque você sabe que eu gosto de comer. Sim. Gosto de cozinhar, mas cozinho mal, mas eu adoro comer. E essa coisa tem uma importância para mim monumental. Minha professora... Não. Minha professora vai dizer onde é que eu posso encontrar ela. Vocês me encontram no Instagram, Aline Chermoula, com CH. E aí lá tem dicas, lá tem receitas. Inclusive hoje eu acabei de mandar para a Vogue uma receita de brigadeiro de pequi. Uma receita que eu criei ontem com pequi e faço um brigadeiro que eu não estou falando por mim. O pessoal que filmou a receita amou a receita. E aí a gente, talvez, né, fazer um outro dia aqui, o pequi. Tá entendendo o que ela falou? Então eu vou só corroborar. Vamos trazer a Aline para fazer aqui um brigadeiro de pequi. Adoro você, meu amor. Imagina, você é a coisa mais querida, viu? Obrigada. Ó, vem cá comigo. Comer. Presta atenção. Todo mundo gosta de ganhar prêmio. Quem não gosta de ganhar prêmio é um imbecil, sem dúvida nenhuma. Agora, melhor que ganhar um prêmio é fazer parte de um festival de prêmios. Por quê? Porque no festival vai saber exatamente o que você quer. Então você vai participar agora mesmo, vai capturar o QR Code ou vai acessar o site que está na tela e vai fazer parte do Festival de Prêmios. Você pode concorrer hoje, durante a nossa programação, por exemplo. Hoje tem o Vale Compras, né? Tem o Vale Compras hoje. Tem, olha, Vale Compras Polishop de R$ 750. E ainda uma Alexa, que eu adoro Alexa. Demais, né? Dá uma olhada nesse recado. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico festival de prêmios. Portanto, o que eu devo dizer a você é uma coisa muito simples. Seja premiado. De segunda a segunda. Não fique de fora. Vale a pena, acredite em mim. Acesse festivaldepremios.com.br. Tudo resolvido. De volta. Engasgado, mas de volta. Toma aqui uma aguinha. Como você é minha amiga, meu amigo, você está comendo amendoim no intervalo, ó. Você pega aquela casquinha aqui. Mas olha,
Ontem eu estive com o nosso parceiro, querido amigo, o Léo Freiman. E ele me deu esse livro, que completa 20 anos do instituto dele, que é o OP. E eu achei sensacional, já comecei a ler, inclusive, e quero só agradecer a esse nosso parceirinho que está sempre com a gente, que leva motivação para todos nós. Vou ler só um texto aqui que o Léo mandou. A distância entre o sonho e a conquista é a atividade. Olha que coisa linda. Obrigado, Léo. Sucesso. Volta. Estou te esperando. Não tem tempo, né? Mas vai arrumar uma agenda para a gente aí. Bom, o meu convidado de hoje é um cantor, é um compositor romântico, fantástico, que faz sucesso desde a década de 70. Esse sucesso não foi só aqui no Brasil, não foi fora também. Na Europa, na África. Aí. Muito bem. Ele enfeitiçava as fãs com as suas baladas românticas. Emplacou hits como Aquela Nuvem que Passa Lá em Cima Sou. Essa é a minha predileta. Essa é a música dele, minha predileta. Pouco a pouco, Não Diga Nada, enfim. Eu me lembro de uma coisa que eu sempre falo. Como é que você ficou fã do Giliardi? É uma coisa muito simples. Flávio Cavalcante era amigo meu, amigo da minha família. E ele me disse uma vez, eu quero que você veja o meu programa hoje, era ao vivo, para você ver que talento que eu vou apresentar. Era ele, Giliardi. Inclusive, olha, Bolinha, que era um amigo meu também, adorava ele. Como eu também adoro esse cara. Então, seja muito bem-vindo. Desde que nós começamos esse programa que eu peço para você vir. Demorou muito. Você está fazendo aí, com toda certeza, aqui inclusive na Rede TV, vamos deixar isso mais ou menos claro. A Endemol alugou aqui um estúdio nosso aqui. Exatamente. Gigantesco estúdio, né? Fantástico. Para fazer um programa que é sensacional. Pois é, eu tô lá do lado de um cara que eu digo para ele, olha aqui, meu filho, filho de peixe, peixinho é. Um cara fantástico, um menino de ouro. Adora você, esse cara. Inteligente pra caramba, sabe tudo de música. Fui eu que fiz. E tá lá no júri comigo. É um grande destaque da gente. Obrigado, viu, querido. Você falando de filho, você também começou muito cedo, né? A sua carreira. Comecei musical. cedo. Que idade você tinha? Eu tava, comecei a cantar com 7 anos. Minha mãe dizia que 6 anos de idade eu já estava cantando na frente do espelho. É. Uau! E ela adorava, porque minha mãe era cantora. E depois que casou, meu pai brecou a carreira, aquela coisa, né? Sei, conheço o filme. E seguiu outros caminhos, aí vieram os filhos. Mas segundo ela, eu era o caçula. Quando eu cheguei, ela falou que eu já tinha vontade de cantar, né? E eu vi, Rony, pela primeira vez um artista na Praça Gentil Ferreira, em Natal, Luiz Gonzaga. E Eu conheci o Lua. Nossa, pra mim era Conheci o uma coisa de outro mundo, cara. E aí, a partir dali, eu fiquei desesperadamente... Olha, Fiquei vendo, me olhava no espelho e ficava tentando fazer a mesma coisa dele, cantando Olha pro céu, meu amor. Enfim, ali eu acho que começou tudo. Foi o primeiro passo, assim, que eu falei, caramba, eu gosto da música e vou seguir esse caminho. Foi por aí. então eu devo entender que você tinha uma família musical, já. Sim, minhas tias, minha mãe cantavam. Os tios da minha mãe cantavam músicas do folclore do estado. Serestas, adoravam aquelas, Eu né? sei de umas histórias de seresta que você fazia para os caras, homem. Foi, mas então, seguia o mesmo caminho. Os caras chegavam na minha casa, aquela figurinha carimbada, né? Cidade Natal, não tinha TV na época, não tinha nada.
Aí ele chegava, dona Eliette, me empresta seu filho aí, que eu briguei com minha namorada e eu trago ele antes da meia-noite. Meu amigo, eu chegava às 5 da manhã. Olha que história Mas era bacana. maravilhoso, que eu Que não sabia história o que ia acontecer. Ele me botava na frente de uma janela e dizia, canta, Sabiá. E eu começava a cantar, cara. Era bom que a janela se abria, a mulher já saía chorando e eles se beijavam. Eu dizia, milagre, alguma coisa está acontecendo aí. Milagre Giliardense. Esse é o nome, que tem uma, vamos dizer, uma fonética, se cabe isso, francesa. É, francês o nome, né? Quem escolheu o seu nome? Então, meu pai, ele era militar e ele estava viajando, e aquela coisa do nordestino, né? Meus irmãos têm os nomes assim, Genivaldo, Genilza, só que o meu nome veio muito diferente. Ele falou, achei o nome do nosso caçula, quando ele estava na França, ó que chique, hein? É bonito esse nome. Aí ele falou Giliardi, que depois eu fui pesquisar e vi que era um personagem do filme Vitor Hugo, né? E para mim foi maravilhoso. Só que, poxa, onde eu chegava as pessoas, isso é nome artístico, né? E eu começava a ficar pé da vida. Não, é meu nome mesmo, Giliardi Cordeiro Marinho. Porque há, inclusive, uma história, não sei, reza a lenda, que uma certa gravadora, não vou dizer qual, e também não sei se é verdade, queria mudar seu nome. É verdade, isso foi no início, quando eu cheguei, que mostrei o meu trabalho, aí um dos diretores de vendas... Sim, é sempre o cara de venda. Ele falou assim, mas esse nome é anticomercial, é muito difícil. As histórias que eles contam, isso não vende. É, isso mesmo. Mas aí alguns, né, outros diretores, não vou esquecer o Hélio Constamanso, que você conhece. Helinho, muito. Que cantava como Steve McLean, né? O Hélio falou, não, achei o nome dele muito bonito. Eu falei, ai, graças a Deus. E aí depois ficou muito fácil, né, para mim, porque quando eu fiz o primeiro programa, na época, o Flávio já falou o nome, e daí foi uma coisa assim fantástica. Você começou de uma maneira auspiciosa, né? É, porque foi uma espécie de encantamento. Eu vou falar por mim, né? Como fã. Mas como eu, muita gente, porque foi uma explosão. Porque hoje em dia a gente fala nos programas de televisão. Hoje aqui, por exemplo, nós estamos no ar, mas nós temos uma brutal concorrência em todos os outros canais. Claro, eu sei. Naquela época a coisa era dispa. Você vai ver o Flávio Cavalcante, ponto. Meu Deus, Era demais. E de repente, quando ele mostrou para mim, tanto que eu tenho o disco. O primeiro programa que eu fiz. Eu tenho o disco daquela época, né? E, tanto que eu sei a letra, eu comecei a falar, né? Ele me pegou pelo pé. Quando ele contou essa história, eu comecei a chorar no outro programa que ele apresentava divinamente Porque bem. não me esqueço, Gil, não me esqueço disso, porque você imagina, todos nós, músicos, vibramos muito com o sucesso de uma novidade. Só tem, desculpa, mas não tem. Aí, de repente, aparece uma coisa maravilhosa, como foi. Porque você apareceu como cantor e compositor, as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é. Foi o que ele passou para mim. É verdade. Quando eu vi aquela primeira. Aquela nuvem que passa lá em cima Nossa, sou eu. Gente, eu eu arrepio até hoje. Eu enlouqueci com a letra também. Você cantando bem, pronto. Flávio, como é que eu faço o disco? Eu te dou. Olha que legal. Eu ganhei o teu disco do Flávio Cavalcante. Nossa, eu tremia quando cheguei no programa dele, fiquei olhando, meu Deus. Era um single, era um compacto simples. A gravadora lançou o single para fazer, para apresentar para a imprensa, mas foi uma coisa tão mágica, Rony, foi assim muito especial para mim. Já começou estourado já. E daí quando eu conheci, aliás, gente, eu não consegui falar isso no homenagem que nós fizemos ao Silvio Santos, porque o Silvio Brito fala tanto que, meu Deus do céu, e eu queria falar pro Rony, eu estava jogando Olha o Flávio bola. lá. Eu estava jogando, o grande Flávio, olha. Interessantíssimas da Saudade, música cara. popular Poxa, brasileira. eu sou mole pra caramba, vejo essas coisas. Eu choro à toa também. Mas eu lembrei disso que eu estava te falando. Eu estava jogando bola, de repente eu via o Rony lá no Qual é a Música, logo que começou, e eu dizia, um dia eu vou estar aí. Eu ficava te vendo. Você foi. E eu contei a minha história para você. Foi. Que a primeira música, quando meu tio me jogou lá dentro de um auditório, falou, te vira. E eu fiquei vendo aquele povo cantando, aplaudindo, aí eu comecei, a mesma praça, o mesmo banco. Foi muito legal. Isso foi 1967, Gil. Bom, é verdade, quando você chegou em São Paulo, quando você assinou pela primeira vez com a gravadora, você teve que mudar o cabelo? Que história é essa? Não entendi também isso. Não, isso aí é o seguinte, gente. A gravadora falou, olha, para uma pessoa lá, leva o Giliardi para dar uma arrumada no visual dele, porque nós vamos fazer a foto e temos que lançar esse disco urgente. Aí me levaram.
um cara lá, eu tinha um cabelo muito comprido, Rony, todo encaracolado. Aí o cara, não, vamos fazer um cabelo diferente. Aí o cara cortou o cabelo, ele me deixou com o cabelo redondo. Era outra boa. Aí eu cheguei no estúdio, olhei aquilo, comecei a chorar e passei água na pia, assim. Aí nem ficou redondo, nem ficou quadrado, ficou horrível. E olha, eu fiz a foto e chegava dos lugares, o divulgador ia me buscar para fazer trabalho de disco, não me conhecia. Eu ia pro hotel e dizia, mas rapaz, essa foto não é você. Porque depois eu mudei de novo meu visual. Né? Meu Deus do céu. Mas o que eu vou dizer, só tem gênio nessa história de gravadora. Tá certo, eles faziam tudo pra gente. Exatamente. Mas, em compensação, só invenção, principalmente o pessoal de vendas. Espera aí que eu já volto. Opa! Estamos aqui na montagem dos pratos. Agora vocês vão provar o Japa Vieja. E eu vou te falar uma coisa. A minha mãe é da geração das chats de Liarde, né? Ela qualquer sítio ouvindo. Então não é só eu não, viu, Gil? Aí, ó. Inclusive, quando eu soube que era você, já estava aqui, eu falei, nossa, eu vou avisar minha mãe. Pra ela parar tudo. Avisou? Ela te viu recentemente, ela falou, ele continua muito lindo e maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. Então, Bonitão! Feijão preto. Fui pegar um garfo Por quê? pra tu provar a banana da terra frita. Ai, como é difícil essa vida. E ela não precisa de nada, né? Ela por si só já é completa. O problema é o seguinte, eu não vou pedir você em casamento, porque você é casado e eu também. Porque numa hora dessa, como se pega os caras pela barriga, né? Você faz isso com o teu bonitão? Fiz desde o começo. A conquista se deu dessa forma. Ah! Inclusive, num prato que eu quero fazer pra você, que é o jambalaya, que é um prato Gosto. do sul dos Estados Unidos, de New Orleans. Eu gosto muito de jambalaya, adoro. E aí foi essa... Ah, toma um jambalaya, vem provar, Ah! aí a gente começa a sedução. Ó, na próxima, jambalaya. 13 anos, viu? Deu certo. Viu? Ah, bonitinha. Ai, Gil. Que bom, hein? Olha, Mordomia aqui, cara. uma coisa. O Silvio Santos, às vezes eu não sei se ele fazia aquilo de verdade ou era charme, mas ele falava seu nome diferente. Porque ele tem essas manias, né? Você se lembra disso, não? Ele falava seu nome. Lembro. Inclusive, como eu estava te falando, foi no início dos lançamentos do meu disco, quando eu cheguei lá. E ele foi um dos caras que ajudou a gravadora a reconhecer que o nome era fácil. Ele falava, e agora com vocês, Giliardi. Giliardi. Ó, prestem bem atenção, Giliardi. Eu falei, por que você fala tantas vezes? Porque enquanto eu estou falando isso, tem gente ligando o televisor agora. Olha, Ele estava sempre pensando na frente. Né? E aí, poxa, isso ficou muito forte. Onde eu chegava, os caras, e agora Giliardi. Que nem o Chacrinha. O Chacrinha falava diferente. E agora com vocês, Giliardi. O Aguinaldo Raiol, quero mandar um beijo pra ele, ele brincava comigo. Quando ele me via, ele falava, e agora Giliardi. Olha, o Chacrinha chamava de Rony Boni. Rony Boni! Estou perdido. Agora, uma coisa, Gil, você já famoso, você cantava com voz dos nossos colegas. Por que isso? Então, isso foi uma brincadeira que deu certo. A gente chegava no estúdio, as Harmony Cats, a Silvinha, aliás, mandou um beijo para você, juntamente com as meninas do Harmony Cats, o Gessé, Christian, Raul. Beijo para você, meu amor. Aê, Silvinha. Tá cuidando bem desse moço ou ele cuidando bem de você? Coitada, me atura, hein? Quantos anos já tem, Gil? Esse ano vamos fazer 43 anos de casado. Que coisa, né? Pois é, 43 anos de idade e de casado. Linda. Era uma moça linda. Deve estar ainda linda como você está, né? Eu sou apaixonado, né? Eu acho que isso é maravilhoso. E uma filharada linda também. Agora, dia 23 de julho, nós vamos estar fazendo exatamente 43 anos de casado. Meus filhos, o Silvinho, que você já conhece, nós fomos no seu programa, que também é um cara maravilhoso. Eu sou suspeito, né? Pai falando dos filhos. E a minha filha, que é a doutora Bruna, pneumologista, que cuida de mim. Não é bacana isso? A minha filha, pneumologista. É tão lindo isso. Mas eu estava respondendo sua pergunta. Fala. Aí fui lá no estúdio, que era dentro da gravadora, e vi. Eles gravavam naquela época o melhor do samba, o melhor do rock, isso, o melhor, lembra? Do pop? Lembro. Aí eu falei, nossa, cara, eu conheço todas essas músicas. Aí eu comecei numa brincadeira. Aí comecei a cantar
Tenho um mundo de sensação. Aí o cara, bicho, vamos gravar. Aí ficou, tudo era apenas uma brincadeira, peninha. Aí começava, sorria, meu bem. E assim a gente gravou discos e discos e ninguém sabia que eu colocava um outro nome, era Tirol. Tirol. Tirol, que era um bairro da minha querida cidade natal, no Rio Grande do Norte. Ai, meu Deus do céu. Bom, não, o papo reto nada de jamais faria um constrangimento com qualquer pessoa, ainda mais com um amigo. É o seguinte, eu coloco uma frase e você responde. São coisas pequenas. Olha lá, vamos ver. Eu acho que você vai gostar. Você vai responder em poucas palavras. Primeira, que me deram aqui. Um lugar no mundo. A praia de Genipabu, onde eu gostava de escrever as minhas canções, onde eu me encontrava com a natureza, lá em Natal. Olha que coisa linda. Achei lindo isso, né? Você falar da sua raiz. Um ídolo. Luiz Gonzaga. A Lua. Meu Deus. Grande Lua. Era como se fosse um planeta quando eu vi pela Lua. primeira vez. Né? Que amor que era esse cara na intimidade. É verdade. Adorava o Lua. Alguma curiosidade sua? Ih, caramba, agora você me pegou, hein? Não, tem curiosidade. O pessoal brinca muito comigo, meus filhos, né? Me chamava de Cabelo, porque eu ficava o tempo todo... Aliás, Christian pôs esse apelido em mim, né? O irmão do Ralph. É muito amigo E eu meu. escondia isso. Ô, Cabelo, para de ficar com a mão no cabelo. Eu não conseguia parar, ficava assim. Aí depois eu falei, vou cortar mais o cabelo e vou parar com isso. E parei muito. A Silvia, se estivesse aqui, não parou não, viu, Rony? Um sonho realizado. Ah, cara, foi conseguir gravar um disco, fazer com que as pessoas pudessem entender a minha mensagem de amor, né? Hoje são 43 anos de carreira também. Então Que isso é um beleza. sonho realizado. Eu não gosto de falar sonho realizado porque quando a gente fala mais ou menos assim, é como se fosse tudo acabasse. Não, mas é de você conseguir vencer esses obstáculos e estar aqui, vivo e se encontrando com as pessoas, como eu vou estar aí em termos de Gravatal, lá no 18º Encontro dos Amigos em Gravatal, no dia 12 de julho, um grande show, um convite à minha voz, que é o meu show atual. Ai, que lindo isso. Você sabe, não deixa de sonhar nunca, porque a razão da vida é o sonho. Exatamente. Bom, um arrependimento. Um arrependimento? Caramba, eu não me arrependo de nada que eu faço na vida. Ah, que bom, queria ser assim. Eu não consigo. Me arrependo de tudo. Senão eu já estava lembrando aqui um arrependimento. Eu não consigo lembrar. Seu maior medo. Andar de navio. E é um segredo, hein, gente? Eu sempre falei, não tenho medo de nada, mas já fui convidado para fazer shows em navios. E já vieram até empresários, não, você vai ver. Não, não vou. Aí quando vi o Titanic, eu falei, agora que eu não vou, cara. A trilha sonora da sua vida. Olha, Hino ao Amor, Edith Hino ao Piaf. Amor. Essa eu quero lindo. viver constantemente, intensamente o amor. Eu acho que o amor a gente consegue superar tudo, viver intensamente feliz, dentro de nós mesmos, né, Rony? Lindo. É por aí. Um orgulho. Ah, caramba. Meus filhos, minha esposa, estarmos juntos até hoje. Pode crer. Bom, uma decepção. Ver no mundo como hoje, países brigando, em troca de quê? De nada. Se todos vieram, vão embora sem nada. A estupidez humana foi que criou fronteiras, criou Exatamente. idiomas, criou conceitos, preconceitos. Exatamente. Enfim. Agora, coisa boa, que eu sei que você gosta. Vamos lá. Filhos. Ah, poxa vida, a maior riqueza desse mundo fenomênico. Eu vivo intensamente como você degusta o que você gosta de saborear. Eu fico babando todo momento, falo com eles todo dia. Olha lá. Sou chato pra caramba. Como você está? Como vocês estão? Olá, isso é a maior riqueza. Isso é o que faz sentido de estarmos aqui conversando. Você viu o que aconteceu ali durante o tempo Tô todo? vendo, olha lá. Olha lá a Bruna. Olha a Silvinha. Coisa Silvinha. linda. Ah, que maravilha, cara. Que beleza. É uma- Eu nunca te perguntei, vou te perguntar agora aqui ao vivo, não tem como nem passar borracha. Como é que você fez isso, rapaz?
Como, quando? Como você fala pra gente? Veja só, eu fiz essa música em 1977, mas só gravei já quase no meio do ano de 1979. Eu morava em Niterói. Não, você morava nos Estados Unidos de Niterói, que foi onde eu nasci. Nikit. Ah, você é de Niterói. Tá aí. Eu sempre falei que todo mundo tinha que tomar água de Niterói, que dá sorte. E eu passei por lá num momento muito difícil da minha vida, já estava quase desistindo, atravessando aquela balsa dos 20 minutos, a Sim, maior. A maior, é. Voltando para o Rio, dezembro de 77, um calor. Aí eu falei, pai, você não existe. Comecei a invocar Deus, fiquei revoltado. Eu sempre fui um cara bom, fiz minhas orações, minhas obrigações, ajudei na minha casa, para minha mãe, que a minha mãe era separada, né? E daí eu falei assim, eu vou parar tudo e vou voltar a estudar administração, que era o que eu fazia. Cara, naquela travessia, tudo lotado, veio. Eu fui tocado, eu tenho certeza. Aí veio a letra e a música ao mesmo tempo. Quando passou, que cheguei na Praça 15, aí eu falei, tirei na loteria. E veio tudo assim, agora você vai para São Paulo. E eu vim parar aqui. Uau! E estou contando essa história para você. Pela primeira vez. Você gostou, Paula, dessa história? Linda, linda. Legal, né? Será que dá tempo de fazer uma perguntinha rápida? Dá. Cris de São Paulo mandou, que é muito seu fã. E falou que vê que você posta muitas fotos da sua família nas redes sociais. Ele quer saber como que é você na vida pessoal, que você parece ser bem apegado à família. Ah, sou muito, sou caretão mesmo, sou caipirão, gosto de ficar sempre grudado neles. Bem-vindo ao clube. É meu porto seguro. Claro, né? claro. É por aí. Um abraço para quem eu... Cris. Aí, ó. Já Beijo. acabou? Ah, olha aí, tá vendo? Gil, obrigado, meu irmão. Olha, que orgulho Ter estar aqui com você, te acordado ver. cedo, mas demorou para vir. Eu pedi você em outubro. Olha quando você que tá vindo aqui. Parabéns Obrigado, pelo sucesso, irmão. parabéns, Rede TV. Ó, esse aqui faz parte da nossa história, da história da televisão brasileira. Obrigado. Aline, meu Valeu, amor, gente. eu amo você. Você me deu hoje uma lição de história. Volte para fazer a comida do sul dos Estados Unidos. Paola, você é insuportavelmente querida, viu? Obrigado, amor. Obrigado a você, bonitinha. Obrigado, bonitão, pela audiência.